Falamos agora com Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, sobre as guerras em curso, nomeadamente em Gaza. Pedro Vaz Pato, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Esta semana, a Confederação Internacional da Cáritas denunciou a crise no sistema humanitário, afirmando que está a ser deliberada e sistematicamente desmantelado pelo bloqueio e pelas restrições do governo de Israel. Isto já não é uma guerra, assim? Pois, a nossa tomada de posição foi justificada, de facto, por uma situação que se vem agravando cada vez mais e sentimos que não podemos ficar calados. Não temos mais meios do que estes, senão a denúncia, um grito de indignação. Não somos a voz da Igreja, somos uma das vozes da Igreja, outras serão a Cáritas Europa, também outras comissões de Justiça e Paz de outros países se manifestaram. O que nós queremos... E aqui em Portugal manifestaram-se com, precisamente, um documento a denunciar esta situação. O que nós queremos salientar é que, e vemos às vezes as análises orientadas no sentido de que há um determinado objetivo de combater o terrorismo, por exemplo, um objetivo em si legítimo, mas este objetivo não pode ser prosseguido de qualquer forma. Portanto, não pode ser prosseguido à margem do quadro do direito e da ética. Uma ética de respeito pela pessoa humana, de respeito pela vida humana. E se, de facto, este conflito em Gaza teve início, não o ignoramos, não o esquecemos, teve início como reação a um ataque que condenamos, um ataque bárbaro que atingiu cidadãos de Israel inocentes, mas depois esta reação já há muito deixou de ser justificada pela legítima defesa. Podemos dizer que já deixou de ser defesa, já deixou de ser legítima, porque a legítima defesa supõe uma proporcionalidade entre a reação, entre a agressão e a reação. E aquilo que vai além dessa proporcionalidade já entra no âmbito da retaliação, da vingança e, sobretudo, quando se atingem pessoas inocentes, portanto, que não são agressores. E não serve uma justificação que nós temos ouvido muitas vezes da parte do governo de Israel de que as consequências, os danos provocados na população civil são consequência do facto do Hamas recorrer a os chamados escudos humanos. Não é sempre assim, também sabemos que a população... essa justificação não serve em todos os casos, mas mesmo nesses casos em que isso acontece, isso é um procedimento reprovável da parte do Hamas. O Hamas é responsável por essas mortes, mas o governo de Israel não deixa de ser também responsável quando se atingem hospitais, etc. Agora, mais recentemente, e o comunicado da Cáritas Europa chama a atenção para esse facto, é a questão do auxílio humanitário, que é usado como arma de guerra, a fome como arma de guerra. É algo a expressão do Papa também. Que nós denunciamos, ainda recentemente o Papa Leão XIV falou disso, não referiu expressamente, não referiu explicitamente a situação em Gaza, mas num discurso perante a FAO quis salientar esse aspecto, não é? Que a fome não pode ser uma arma de guerra. Isso é completamente contrário ao direito internacional e à ética e nós também verificamos isso nesta situação de Gaza. Na nota, no documento que a Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou, afirma que devem ser levados a sério os propósitos de eliminação e deportação coletiva da população residente na faixa de Gaza. É isso que está em curso? Das primeiras vezes que nós ouvimos falar disto, parecia uma coisa completamente absurda e irrealizável, porque quem é que depois acolheria estas pessoas? E os países vizinhos já disseram que não o vão fazer, não é? Já têm muitos problemas com refugiados e não teriam agora mais refugiados ainda. Mas foi o próprio governo de Israel, na sequência de declarações também do presidente norte-americano, que falou dessa deportação coletiva, aquilo que poderíamos chamar uma limpeza étnica, quer dizer, no fundo, retirar as pessoas que sempre viveram, que têm as suas raízes familiares nesta terra e deportá-las para outros locais. Quer dizer, isso é perfeitamente inaceitável e injusto e portanto, não resolveria de maneira nenhuma o problema, não é? Nós continuamos a acreditar,
também é essa a posição das Nações Unidas, da Santa Sé, de que estes dois povos, o povo de Israel, o povo palestiniano, devem poder viver em paz e cada um deles tem direito a um Estado. Parece cada vez mais difícil este objetivo, mas é ele que corresponde às exigências. Vão-se agravando as posições, vão-se extremando também as posições? Sim, no fundo, quer dizer, nós, e também agora a mais recente guerra entre Irão e Israel veio acentuar esse aspecto. Quer dizer, se de facto há esta convivência entre Israel e Palestina, mas também entre Israel e outros Estados e povos que o circundam, de facto é compreensível que os cidadãos de Israel, o povo que ali vive, se sinta ameaçado na sua existência pelos propósitos manifestados pelo governo do Irão e pelo Hamas, enfim, outros membros. Mas, de facto, se quer resolver este problema no sentido de eliminar este clima de hostilidade e até de ódio contra Israel, não é desta forma que se consegue. Quer dizer, não é depois de se provocarem mais mortes, mais destruição, que se pode esperar que esta hostilidade desapareça ou se atenue. Pelo contrário, agrava-se. E, portanto, o povo continuará a sentir esta ameaça, tal como os outros povos, não é? Quer dizer, é recíproco. Há este clima de hostilidade que se vai agravando cada vez mais e, enquanto permanecer este clima, nenhum destes povos, nem uns nem outros, podem viver em paz e em segurança, que é isso que, no fundo, e naturalmente eles aspiram. Qual é o papel que a comunidade internacional pode ainda fazer e que os governos podem levar por diante, nomeadamente o governo português? Pois o nosso apelo também é esse, quer dizer, o governo português, a União Europeia concretamente é muito vezes acusada de usar 2 pesos e 2 medidas, quer dizer, muito exigente e então nós também achamos que é correta as posições contrárias à invasão da Ucrânia e as sanções que são impostas ao governo russo por causa dessa invasão, por causa dessa violação do direito internacional básico, mas em relação às políticas do governo de Israel não há a mesma firmeza, a mesma coerência, e se de facto a União Europeia quer ser um modelo de respeito pelos direitos humanos, tem de estar atento também e de sancionar da mesma forma, enfim, naquilo que é possível, naquilo que está ao seu alcance, o governo de Israel, porque há acordos de cooperação que podem ser limitados e precisamente como uma forma de pressão para evitar estas violações dos direitos humanos, que são também condenáveis, não é por virem do Estado de Israel e do Estado de Israel, se dizemos às vezes que é uma democracia, que isso desculpa todas as suas práticas e as violações de direitos humanos a que nós assistimos cotidianamente. Esperemos, de facto, que a comunidade internacional também ajude a que os direitos humanos sejam salvaguardados e a assistência humanitária também aconteça em Gaza. Dr. Pedro Vaz Prata, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado por ter aqui recordado e denunciado uma vez mais, a partir também do documento da Comissão Nacional de Justiça e Paz, essa situação de guerra e de crise humanitária. E com a Comissão Nacional de Justiça e Paz afirmamos esse grito pela paz em Gaza e em tantas regiões do mundo onde persistem conflitos e crises humanitárias.